Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Bom, uma ótima notícia. Na última sexta-feira, agora, dia 27, o presidente Lula sancionou aquela lei que vem com novas regras, né, para estabelecer aí o novo salário mínimo, né, e também aí, entre outros, né, o BPC, né, onde tinha ali algumas regras para o BPC, tá? Mas a boa notícia é que ele vetou, tá, aquele trecho que excluía ali as deficiências leves. Lembra no último vídeo que eu gravei, coloquei aqui no canal, que falava a respeito disso, tá? Que corria o risco aí de quem recebe o BPC e fosse considerado ali a deficiência como grau leve, a pessoa poderia ali perder o benefício dela e continuaria recebendo só quem fosse considerado de moderado a grave. Mas o presidente Lula vetou isso, tá? Então vai continuar como a regra anterior. Eu vou falar também sobre o salário mínimo, porque nessa reportagem aqui que saiu, né, pelo Globo, fala também aí sobre o salário mínimo, como que vai ser a partir de agora, né? Já está sendo aí validado isso. Presta atenção aí nessa matéria. Lula sanciona a regra que limita o crescimento do salário mínimo. Piso de 2025 deve ficar em 1.518. Então aqui a reportagem, gente, olha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira, dia 27, uma lei que altera a política de reajuste do salário mínimo. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, tem como objetivo adequar o crescimento do piso salarial do país aos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal. A regra prevê que entre 2025 e 2030, o aumento real acima da inflação do salário mínimo ficará limitado a 2,5%. O novo piso salarial deve ser publicado nos próximos dias, em decreto a ser editado por Lula. Interlocutores do governo afirmam que o valor deve ficar em 1.518. Até essa sexta-feira, a política de valorização do mínimo levava em conta a soma da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, em 12 meses até novembro, com o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. Não havia piso ou teto de reajuste. Pelo texto sancionado por Lula, o reajuste do piso salarial do Brasil continuará a seguir a soma da variação da inflação e do PIB, mas ficará limitado às bandas de crescimento de despesa do arcabouço fiscal. A regra de gastos do governo permite que as despesas cresçam acima da inflação entre 0,6% e 2,5%. O reajuste real do salário mínimo não poderá, portanto, ser inferior a 0,6% ou superior a 2,5%. O novo teto de crescimento do piso salarial faz parte do pacote de medidas apresentada pelo Ministério da Fazenda para equilibrar as contas públicas. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional às vésperas do recesso de deputados e senadores em dezembro. Segundo projeção do Ministério da Fazenda, o teto de crescimento do salário mínimo deve levar a uma economia de até 15,3 bilhões nos próximos anos. A redução dos gastos é esperada porque uma série de benefícios sociais e previdenciários são vinculados ao salário mínimo, ou seja, são reajustados com base no piso definido anualmente. De acordo com cálculos do governo, cada R$ 1 de aumento do salário mínimo cria uma despesa de aproximadamente 392 milhões. O presidente Lula deve editar até a próxima terça-feira, dia 31, um decreto com o novo valor do salário mínimo. O novo piso valerá a partir de janeiro, com pagamento para o mês seguinte. Segundo interlocutores do governo, o mínimo deverá subir dos atuais 1.412 para 1.518 em 2025. Se o valor for confirmado, o aumento será de R$ 106, equivalente a 7,5%. Haverá aumento real,
acima da inflação. A projeção já considera a nova fórmula sancionada por Lula nesta sexta-feira. A mudança deve reduzir em R$ 10 o valor do salário mínimo, estimado pela regra anterior. Se fosse mantido o critério anterior, sem o teto de 2,5%, o salário mínimo subiria para 1.528, considerando o INPC de 4,84% e os 3,2%, referente à variação do PIB de 2 anos antes. Com a nova fórmula, a correção para 2025 vai considerar a inflação do INPC, 4,84%, e o crescimento do PIB, 3,2%. Mas será enquadrada no teto de 2,5%, em vez dos 3,2%, variação do PIB, que seriam usados pela regra anterior. Logo, o reajuste ficará menor do que o previsto antes da aprovação do corte de gastos. Regras para o BPC. A lei sancionada por Lula nesta sexta-feira também torna mais rígida as regras de acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, um dos principais programas sociais do governo federal. O presidente decidiu vetar trecho aprovado pelo Congresso, depois de uma sugestão inicial do próprio Palácio dos Planaltos, que excluía as deficiências leves, lista de pessoas elegíveis ao BPC. Para entender, o BPC é um direito de pessoas com deficiência e do idoso com 65 anos ou mais de receber um salário mínimo por mês, se não tiver condições de se sustentar ou ser sustentado pela sua família. O veto do governo já tinha inclusive sido anunciado por líderes do parlamento, como o senador Jacques Wagner e o deputado José Guimarães. Na justificativa da decisão, Lula afirmou que a medida contraria o interesse público, uma vez que poderia trazer insegurança jurídica em relação à concessão de benefícios. O Ministério da Fazenda estima de forma conservadora que as novas regras vão levar a uma economia de 2 bilhões por ano. O que diz a nova lei? A proposta enviada originalmente pelo governo ao Congresso, dentro do pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, previa uma série de mudanças para endurecer o acesso ao BPC. A versão final da lei, no entanto, flexibilizou algumas mudanças. Pessoas com deficiências, pela regra que valia até aqui, tinham o direito do benefício de prestação continuada, o BPC, todos os idosos ou pessoas com deficiências com renda familiar mensal inferior a 1/4 do salário mínimo. Antes de continuar lendo essa matéria, eu vou pedir aí, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, venha se inscrever, porque aqui tem as informações certas no lugar certo. Logo abaixo tem inscrever-se, clica ali, do lado tem o sininho, ativa o sininho, quando eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Não deixe de dar o like, isso é muito importante para o canal. E faça seus comentários também, tá? Comente aí o que você achou dessa matéria, tá? O projeto original do governo queria restringir essa regra para as pessoas com deficiência. A ideia era submeter esses candidatos ao benefício a uma avaliação e só conceder o BPC em casos de deficiência moderada ou grave, que incapacitem a pessoa para a vida independente e para o trabalho. O texto definitivo que foi sancionado mantém a regra de que a concessão dos benefícios às pessoas com deficiências fica sujeita à avaliação nos termos de regulamento, mas não exige que a deficiência seja declarada moderada ou grave. Esse trecho foi vetado. O governo e o Congresso devem debater em 2025 qual será esse regulamento citado na lei para avaliação das pessoas com deficiências. Iguais critérios serão usados para conceder ou negar o BPC a esse grupo. Outras regras. A nova lei altera também as outras regras do BPC, que valem para pessoas com deficiência e para idosos contemplados com benefício. Renda do cônjuge e do companheiro que não mora no mesmo imóvel não vão contar para o cálculo da renda familiar. O governo tentou incluir esses valores no cálculo, o que reduziria o número de pessoas aptas a receber benefício, mas o trecho foi alterado pelo Congresso. O texto, apesar disso, diz que é preciso considerar todos os rendimentos brutos mensais dos membros da família, que vivem na mesma casa. Independente do parentesco ou da relação entre os membros, hoje isso não é previsto. A nova lei faz uma ressalva. O BPC recebido por uma pessoa da família não entra no cálculo. Ou seja, pode haver 2 BPCs pagos na mesma residência, se houver 2 idosos ou mais alguém com deficiência, por exemplo.
A lei diz que os cadastros devem ser atualizados, no máximo a cada 24 meses, e que a biometria é obrigatória, exceto quando o próprio poder público não conseguir implementar a tecnologia naquela localidade. Bom, pessoal, vocês viram aí a matéria? Interessante, né? Porque o presidente ali, ele vetou, então, aquela regra que estava sendo injusta, né? Muitas pessoas aí que recebem o BPC passaria aí ficar inseguro, né? E até mesmo, o pior, perder o benefício por causa dessa regra que seria considerado grau leve a deficiência da pessoa. Mas isso foi vetado. Então, assim, se você estava preocupado com isso, então pode ficar tranquilo que não vai existir mais isso aí, tá bom? Isso é muito bom, é ótimo, aliás, né? Bom, era isso, pessoal. Espero aí ter ajudado vocês com essas informações, tá? Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por confiar nas informações que eu passo aqui para vocês, tá bom? Até a próxima aí. Tchau, tchau.